Olá, investidor! Está começando mais um InfoMoney na Bolsa, o seu giro diário de notícias com tudo que você precisa saber para enfrentar o mercado financeiro nessa semana que já começa bem agitada. Hoje é 22 de maio de 2017, segunda-feira, 10 horas e 16 minutos para você que está assistindo ao vivo, seja pelo InfoMoney, seja pelo Facebook, seja muito bem-vindo. No programa de hoje, preparei um resumo desse House of Cards Brasil que está agitando tanto o mercado financeiro. Separei as 10 principais notícias políticas, ao todo são 12, né? Que tem 2 apêndices aqui, eu gosto do número redondo, então eu botei 10, que fica mais legal, mas tem 2 notícias extras aí também para acompanhar. Vou passar por elas rapidamente com uma análise e já trazendo para o mercado. Mas antes de começar essa análise, queria primeiramente dedicar esse programa para o Felipe Moreno, ex-colaborador do InfoMoney, autor do livro sobre a história do Eike Batista, fez aniversário ontem. Meus parabéns, Felipão, atleticano doente, deve ter ficado triste com o time ontem, mas está feliz da vida tocando o projeto da Startse. Eu vou abrir aqui o Home Broker para já pegar as primeiras cotações, porque o que aconteceu nesse começo de segunda-feira, né? Digerimos uma série de notícias políticas importantes, o mercado futuro abriu às 9 horas, Ibovespa Futuro, dólar futuro e o DI, com um movimento negativo sutil. O Ibovespa Futuro estava caindo cerca de 0,9%, o dólar subindo cerca de 1%, e de repente, às 9h14, o mercado mergulhou, a bolsa chegou a cair 3%, dólar e DI também estressaram para cima e nada aconteceu. Nada no sentido de nenhuma notícia que causou um driver no mercado. Então a gente conversou com alguns operadores, alguns gestores. O Olavo Souza, diretor da mesa da Mirai Asset, ele deu uma explicação muito boa sobre isso, né? O mercado agora está completamente estressado, então o nível de volatilidade que o mercado está apresentando agora é muito maior do que era da semana passada. Então agora qualquer estresse, qualquer movimento que indica uma saída de investidor vai repercutir negativamente no mercado, vai ter um estresse muito maior nos preços, né? E foi o que aconteceu, algum investidor deve ter zerado posições compradas em índice ou aumentado posições vendidas em índice futuro e provocou uma forte queda, uma correria, né, dos outros investidores. Enfim, o mercado vai ficar muito mais frágil agora, tem muito menos sustentação nos argumentos para se manter comprado, né? Aliás, antes de passar por essas notícias, eu queria ressaltar esse ponto de estar comprado, estar vendido. Acho que o grande questionamento sobre isso fica em o que está certo ou errado, né? Devo comprar, devo vender as ações? O fato é que não tem uma grande resposta para isso, né? Tem investidor que gosta desse risco, gosta de correr maior risco e se arrisca no day trade, compra algumas posições na quinta-feira ou na sexta e acabou tendo lucro com isso. E tem o cara muito mais conservador que não quer correr esse risco, então está fugindo do mercado. Eu acho que é fundamental, antes de buscar respostas para comprar ou para vender, é você saber qual o seu perfil de investidor. Você aceita esse risco de ver a bolsa cair 5, depois subir 5, ver o dólar disparar, entrar em leilão? Se você aceita isso, cara, agora é hora de nadar de braçada e aproveitar as oportunidades que estão surgindo. Se você é um cara mais conservador, é melhor buscar opções mais conservadoras, né? Você pega ações como o Itaú, por exemplo, que caiu muito forte, dá para você colocar na carteira pensando no horizonte longo prazo. Pegar ações de exportadoras, a Fibra, por exemplo, que ganha muito com a alta do dólar, então você já pode se posicionar nela para caso o dólar, que já está em 3,29, né, o dólar futuro, pode chegar a 3,50, já tem gente falando de R$4, ela acaba se beneficiando com isso. Enfim, não tem uma estratégia exata para seguir. O principal é você definir o seu perfil de investidor, né? Saber qual é o seu perfil e com base nele tocar a melhor estratégia. Se é fazer day trade, se é fazer uma carteira exposta em dólar, se é sair de bolsa para renda fixa, enfim, oportunidades existem, mas isso depende muito do seu perfil. Bom, vamos passar para as notícias então, né? Primeira das notícias, eu vou passar rapidamente para o programa não ficar tão longo. Eu fiz uma edição cronológica desse House of Cards Brasil. O primeiro evento já começou no sábado com a carta do Eduardo Cunha. Logo pela manhã, o advogado do Eduardo Cunha divulgou uma carta dizendo que o ex-presidente da Câmara jamais havia pedido qualquer coisa para Michel Temer e ainda afirmou que não teve seu silêncio comprado
contrapondo-se à afirmação do dono da JBS, Joesley Batista, naquela gravação que vazou na quarta-feira à noite da semana passada. Bom, a segunda notícia fala das novas baixas na base do governo. Seguindo o PPS, né, o Partido Popular Socialista, e o Podemos, que é o extinto PTN, a Executiva Nacional do PSB, o Partido Socialista Brasileiro, oficializou o rompimento com o governo Temer. Além do desembarque, o partido tornou-se oposição e clama para que Temer renuncie ao cargo, alegando que ele perdeu as condições de governar, defendendo ainda eleições diretas. Contudo, um alento a essa saída do PSB é que o ministro de Minas e Energias, Fernando Coelho, que faz parte do partido, deve seguir no governo. Ele manteve-se aliado a Michel Temer. Bom, a terceira notícia fala do Dória defendendo a união do governo, da base aliada do PSDB com o governo, né? O prefeito de São Paulo disse que não se deve romper com o Brasil agora, que em uma situação como essa é preciso bom senso, equilíbrio e serenidade. A economia precisa sobreviver e as reformas precisam sobreviver, disse o prefeito paulista no sábado aos jornalistas. Lembrando que Dória é um dos principais nomes da possível candidatura do PSDB em 2018. Bom, quarto evento político aconteceu do discurso do Temer, né? No sábado, o quarto grande evento político foi o discurso do Temer. Era o principal evento, mas muita coisa aconteceu antes. O Temer agendou para 2 horas um discurso que aconteceu só perto das 3 horas e por cerca de 10 minutos ele se defendeu da edição do áudio de Joesley Batista. Segundo Temer, a conversa foi manipulada com objetivos subterrâneos, o que levou muitas pessoas ao engano e trouxe uma grave crise ao Brasil, e recorreu ao STF para suspender a ação enquanto se verifica a autenticidade da gravação. Por fim, reiterou que seguirá no governo, sem dizer, no entanto, o não renunciarei, aquele termo que ele enfatizou por 3 vezes na coletiva que ele deu na quinta-feira, logo depois de explodir todas as polêmicas envolvendo a delação do Joesley Batista. Bom, a quinta notícia fala da OAB apoiando o impeachment. O Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil aprovou por 25 votos a 1, apenas o Amapá votou contra, de entrar na Câmara dos Deputados com pedido de impeachment do presidente Michel Temer. A comissão especial da entidade diz que ele deve ser afastado por ter cometido crime de responsabilidade. Em nota, o presidente da OAB, Cláudio Lamáquia, lembra que a instituição cumpre seu papel, mesmo com tristeza, porque atua em defesa do cidadão. Bom, partindo agora para domingo, foram as 5 notícias de sábado, agora 5 de domingo, entre domingo e segunda. Domingo começou com manifestações, 19 estados mais o Distrito Federal registraram manifestações populares pedindo fora Temer. Grande parte dos atos foram convocados por centrais sindicais, pedem a realização de eleições diretas e criticam as reformas da Previdência e Trabalhista. Outra notícia sobre costurar apoio do governo dentro dos seus ministérios, né? O domingo foi dia do Temer conversar com vários líderes. Primeiro conversou com Eliseu Padilha, da Casa Civil, junto com Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência, e com assessores jurídicos do governo no Palácio do Jaburu. Isso tudo para traçar uma estratégia de defesa. À noite, ele se reuniu com a cúpula do PSDB e do DEM para discutir a crise política. Além de Padilha e Franco, estavam presentes Henrique Meirelles, Hélder Barbalho e Ronaldo Nogueira para alinhar o mesmo assunto. Bom, a 8ª notícia são sobre os áudios editados, né? A defesa do Temer enviou 15 questões sobre a gravação dos áudios de Joesley Batista. O PGR também pediu esclarecimento sobre essas questões. E a semana já começa nessa segunda-feira com a entrevista de Michel Temer para a Folha de São Paulo. Ele afirma que nessa entrevista ele falou que é a maior crise política do seu governo, por conta da delação do dono da JBS. Contudo, afirmou que renunciar seria uma admissão de culpa e desafia seus opositores. Se quiserem, me derrubem, porque se eu renuncio é uma declaração de culpa, disse Michel Temer nessa entrevista à Folha de São Paulo. E a 10ª e última notícia política trata-se do grande evento da semana, que vai ficar na quarta-feira, quando o plenário do STF avalia o pedido de suspensão
do inquérito sobre o pedido contra o presidente Michel Temer. A decisão é crucial, pois será o primeiro posicionamento oficial do judiciário sobre o caso. Além disso, Michel Temer tenta avançar na agenda econômica antes da votação desse evento de quarta-feira. Tudo isso para deixar bem claro, né? Ele pretende aprovar as reformas econômicas antes que na quarta-feira seja, já que vai ser o grande divisor de águas para o seu governo. Bom, para finalizar, 2 apêndices aí sobre noticiário político. O primeiro sobre as projeções políticas, né? Pegamos 2 projeções que deram o que falar entre sexta-feira e hoje. A primeira da Eurásia, a maior consultoria política do mundo, disse que a chance do Michel Temer terminar o mandato dele, de não terminar o mandato dele, subiu para 70%. Antes de toda essa explosão de polêmicas, a projeção da Eurásia era de 20% de chance do Temer não terminar o mandato. Já o cientista político da Oxford Economics, Marcos Casarim, disse em uma entrevista ao portal norte-americano CNBC que a probabilidade de Michel Temer cair é de 100%. A gente sabe que o investidor estrangeiro vai olhar muito mais para a CNBC do que para o noticiário brasileiro. Então, um cientista político brasileiro falar isso em rede norte-americana pode trazer um barulho a mais no mercado, talvez por isso que o mercado deu aquela estressada por volta das 9h15 da manhã no mercado futuro. Bom, para finalizar, eleições indiretas, né? Ainda não se fala muito nisso, mas se Temer cair, é o cenário mais provável. A oposição quer eleições diretas. O Lula já foi até para a TV, já fazer campanha. Ele e o Rui Falcão fazendo campanha pelo PT. Mas o cenário mais provável é de que ocorra eleições indiretas. A base do governo avalia que Temer tem os dias contados, defende eleições indiretas e os nomes que começam a ser cotados são de Henrique Meirelles, Nelson Jobim, FHC, Tasso Gereissati, Carmen Lúcia e Rodrigo Maia. Esses são os 6 nomes. O Rodrigo Maia é o mais provável, já que o afastamento do Michel Temer culmina com a entrada do presidente da Câmara. Talvez ele não termine até 2018, mas ele vai ser o responsável por fazer o meio de campo das eleições indiretas, caso Temer caia. O Meirelles, aliás, tem uma análise interessante, né? Um ponto positivo para ele é que o Meirelles é o fiador das reformas e é apontado como uma opção híbrida, pois seria bem recebido pelo mercado, não é investigado na Lava Jato e é considerado um bom articulador político. Lembrando que Meirelles foi presidente do Banco Central na gestão do presidente Lula. O contraponto a Meirelles é o fato dele ter sido alto funcionário do grupo da JBS, empresa que hoje é o epicentro da crise, né? Para quem achava que a família Odebrecht que ia mexer com o Brasil, vieram os batistas, não o Ike, os outros irmãos batistas, mexerem de vez com a política brasileira. Bom, esses são os 10 eventos que agitaram esses últimos 2 dias para você que dormiu, tirou o fim de semana para descansar, dormiu demais na segunda. Está aqui um resumão de tudo que aconteceu no cenário político e o que deve acontecer. Agora todas as atenções se voltam para quarta-feira. Até lá, não espere tranquilidade, vai ter muita volatilidade no mercado, não tem jeito. Bom, vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, cotações mostrando agora o Ibovespa caindo 1,3%. É uma queda bem menor do que os 3,5% que chegou a cair o índice futuro naquele momento de estresse. O dólar futuro sobe 1%, cotado a 3,297, praticamente 3,30. E os contratos de juros futuros seguem subindo bem forte. Hoje, pegar, por exemplo, janeiro 21, ele fechou o último pregão a 11,20, está a 11,49, uma alta de quase 30 pontos base. O contrato com vencimento em janeiro de 2021. Sobre eventos econômicos, né? Essa semana teremos alguns eventos econômicos, principalmente na agenda norte-americana, a ata do FONC é um deles, e aqui no Brasil tivemos nessa segunda o Boletim Focus, aquele relatório que traz a mediana das projeções dos economistas que o Banco Central divulga. O interessante é que a inflação segue caindo no Boletim Focus e a projeção de Selic não foi alterada, continua em 8,5%, a mesma projeção da segunda-feira passada, mesmo com esse estresse da curva de juros. Meu parecer sobre isso é que a curva de juros já mostrava uma Selic bem abaixo de 8,5%. E agora a curva de juros que está se ajustando ao Focus, por isso mesmo que o Focus não trouxe nenhuma grande novidade. Bom, esses são os destaques da agenda. Para finalizar, estou vendo aqui
Pessoal perguntando de investir em ações, aqui pelo Facebook. Eu acho que o recado que eu deixei no começo do programa eu reitero agora. Mais do que é hora de comprar, hora de vender, é você saber o seu perfil de investidor. Você é um cara de longuíssimo prazo, não tem problema com liquidez, várias ações ficaram muito baratas. Não é uma super pechincha, mas Itaú, por exemplo, a gente fala bastante, né? Pega Itaú, pega Bradesco, Ambev, empresas que ao longo da década mostraram resultados resilientes, boa geração de caixa, endividamento controlado, distribuição de dividendos, atuam em setores que eles têm forte barreira de entrada. Se você gosta de empresas assim, elas tiveram uma queda bem forte na quinta-feira, não se recuperaram completamente. Então, acreditando que o Brasil não vai terminar depois dessa crise política e elas vão ter uma recuperação, são papéis interessantes para um horizonte de prazo bem longo, né? Talvez nos próximos meses elas continuarão mostrando volatilidade, mas para um prazo bem longo podem ser interessantes. Agora, se você é um cara super conservador e está com medo de perder dinheiro, talvez seja o melhor caminho sair da bolsa e para a renda fixa. Oportunidades surgem na bolsa, mas você tem que tem que ter estômago para aguentar essas oportunidades. No curto prazo, se você acompanhar as salas de trades, de corretoras, a gente publicou na sexta-feira a Arena do Investidor, da XP Investimentos. Os caras acertaram muito bem em dólar futuro e índice futuro, porque surgem várias oportunidades e é possível ganhar dinheiro no curto prazo, mas demanda mais tempo, demanda mais experiência, demanda algumas características que nem todo investidor tem, né? Às vezes o investidor não consegue ficar o tempo todo parado na frente do computador. Para quem me segue na carteira InfoMoney, a recomendação que eu dei foi, ao longo da quinta-feira, ir zerando posições, esperando um preço melhor, né? Para quem pudesse esperar, o preço de fechamento tende a ser sempre muito melhor que o preço de abertura em dias de pânico generalizado, como a gente viu na quinta. E vai zerando posições de ações mais arriscadas, né? O caso de Banco do Brasil, caso de BMF Bovespa, Petrobras, papéis que podem sofrer mais do que os outros nessa crise, e comprando empresas mais sólidas, caso do Itaú ou a Fibra, que foi a grande recomendação que eu dei. É um papel que, até vou dar uma olhada como está no pregão de hoje, o papel subiu muito na quinta-feira por conta da disparada do dólar. Na sexta, que o mercado deu uma corrigida para cima, a Fibra podia cair, mas mesmo assim continuou subindo. E hoje a Fibra sobe mais 4%, ou seja, colocar todos os ovos no mesmo cesto talvez não seja a estratégia mais interessante para um cara mais conservador. Mas a Fibra está aí para mostrar que era uma empresa que já agradava investidores com dólar perto de R$3, agora com uma expectativa de dólar podendo chegar a R$3,50 até R$4 no cenário de superestresse, ela acaba sendo uma grande opção de investimento. Já subiu bastante de quinta-feira para cá. Bom, mais um programa longo, mas espero que vocês comecem a semana muito bem com esse resumão e continuem acompanhando o noticiário do InfoMoney, que essa semana o bicho pega, vai ser bem puxado, principalmente quarta-feira. E já um recado para vocês, amanhã, terça-feira, não vai ter InfoMoney na Bolsa, também não vai ter comprar ou vender. Amanhã eu vou no Velho Invest em Brasil, um evento que vai ser o dia inteiro. Já publiquei algumas matérias divulgando o Velho Invest em Brasil, mas em suma vai ser um congresso que vai reunir vários gestores, Value Investors, né, gestores que seguem a doutrina do Warren Buffett, compram ações com um horizonte mais de longo prazo. Vários caras muito bons do mercado vão estar lá para palestrar. Eu vou lá fazer a cobertura. Já publiquei algumas entrevistas exclusivas que fiz com alguns deles. Pretendo publicá-las todas ainda entre hoje e amanhã de manhã. A ideia era publicar uma por dia desde segunda-feira passada, mas o mercado estourou desse jeito que ninguém quer saber o que o Value Investor está olhando, né? Tava todo mundo só de olho para Brasília, então não ia nem ter audiência as matérias. Mas já publiquei uma hoje, pretendo publicar mais duas, estão todas prontas. Isso se Michel Temer e a equipe de Brasília deixar, né? Bom, mas eu me despeço aqui, tenham todos uma boa semana, bom começo de semana e a gente se vê na quarta-feira com mais InfoMoney na Bolsa. Tchau!